Esta manhã eu quero falar sobre uma coisa, um assunto que está um bocadinho na moda, uma palavra, que é empoderamento, suscitar poder. E nós constantemente ouvimos nos jornais, na comunicação social, na televisão, falar de empoderamento. E eu quero falar sobre o verdadeiro empoderamento, né? Nós vivemos em tempos em que está na moda a autoajuda, uma coisa chamada autoajuda. Há cursos de autoajuda, há de toda a espécie feitio. O que é autoajuda? No fundo é puxar pela autoestima da pessoa, pensamento positivo. Não é mau, enfim, em si mesmo não é uma coisa má, naturalmente. E também se fala muito no outro palavrão em inglês, que é coaching. O que é ser coaching? Ou coach? Coach, o que faz coaching, é alguém que é uma espécie de treinador da pessoa, treinar a pessoa para a vida, para a ensinar a viver. Isto pode ter até os seus aspectos positivos, não tenho nada contra. Eu até podia aprofundar, tinha bastantes bases para isso, mas não tenho ido por aí. Só que nem a autoajuda nem o coaching são evangelho, é outra coisa. Vamos lá esclarecer as coisas desde o princípio. Eu não prego autoajuda, eu não prego coaching, eu não faço coaching, porque eu prego a palavra de Deus e procuro vivê-la e ensiná-la. Então, uma coisa é o evangelho, outra coisa é a autoajuda e o coaching. Ainda que a autoajuda tenha uma capa, digamos assim, aparente para parecer que é evangelho, mas no fundo não é. Porque a grande diferença entre o empoderamento, que não é o verdadeiro empoderamento, ou entre o coaching e a autoajuda, e por um lado e o evangelho por outro, é que o centro do poder, nos primeiros, está na pessoa. E quando falamos do evangelho, o centro do poder está em Jesus. Posso ouvir um amém? Não concordam? Estão a concordar e ficamos já aqui, tudo bem? O centro do poder está em Jesus. O evangelho põe o centro do poder em Jesus. E o Jesus que está em nós, o Cristo que está em nós, é que nos dá esse poder. Aquilo que nós podemos é pelo poder de Jesus e não pelo nosso poder. É uma filosofia diferente. Enquanto que baseado numa filosofia extremamente humanista, de exaltação do homem, o Evangelho não exalta o homem, exalta Jesus. E nós podemos ser exaltados pela mão de Jesus. É um caminho diferente, é uma coisa diferente. Então, na lógica da autoajuda e do coaching, fala-se muito em empoderamento. Empoderamento das mulheres, da condição feminina, que durante tantos séculos foram, digamos, postas para trás, menosprezadas, maltratadas. Empoderamento dos fracos, dos oprimidos, dos irrelevantes, dos portadores de deficiência. Empoderamento das minorias étnicas, por exemplo, etc. Fala-se muito nisso. O que é que isso significa, empoderamento? É suscitar poder. O dicionário diz que é obtenção, aumento ou fortalecimento de poder, ou reforço de poder, ou elevação do estatuto de um grupo social minoritário ou marginalizado, ou um processo de reforço de autoestima e autoconfiança de que resulta um maior controle da própria vida e uma maior realização pessoal, ou o alargamento das competências atribuídas a um trabalhador, a um departamento. Isto é empoderamento. E, portanto, é qualquer coisa que está na moda. E eu quero-vos convidar a abrir no Evangelho de João, capítulo 11. E lemos aqui alguns versículos para meditarmos melhor sobre isto. E João, capítulo 11, versículos 19 até ao 27. Diz assim: muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca do seu irmão. Lázaro tinha morrido, como sabemos. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. E disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. E disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. E disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês por isto? E disse ela: sim, Senhor,
creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Se vocês repararem no versículo 21, há aqui uma condicional. Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Se é um condicionante. Se. Isto é profundamente humano. Aquilo que Marta disse é profundamente compreensível. Porque muito facilmente nós nos mortificamos a nós mesmos quando nos sentimos sem poder. Quando nos sentimos impotentes perante uma situação que nos atinge, que nos entristece, etc. Por exemplo, sentimos impotentes muitas vezes para prever acontecimentos negativos. Olha, há uns meses, poucos meses atrás, um ator muito popular, muito conhecido, natural e residente em Setúbal, suicidou-se. E dias depois nós vimos uma entrevista da mulher dele, da viúva, portanto, a mortificar-se, quase que a culpabilizar-se, porque não tinha compreendido sinais que ele tivesse dado que se queria pôr termo à vida. É claro que ela não tem culpa nenhuma, não é? Mas é normal também que as pessoas pensem assim. Porque se ela não viu os sinais, foi porque se calhar ele não os deu. E portanto, nós, quando não acontece alguma coisa trágica ou difícil e nós não conseguimos prever essa situação, nós mortificamos. Ou quando nós somos incapazes para mudar os acontecimentos, aquilo que gostaríamos de mudar, não temos poder, sentimos essa falta de poder. Ou então, quando estamos dependentes de um poder superior, não é? E normalmente remetemos sempre ou para os poderes como o governo, os pais, a polícia e se calhar até o pastor, não é? Pensa-se num poder diferente, numa instância diferente, e muitas vezes sentimos impotentes para fazer aquilo que queremos fazer, aquilo que achamos, para impedir que alguma coisa má aconteça. Irmãos, Marta era uma mulher profundamente crente em Jesus. Vamos partir deste princípio. Era uma mulher profundamente crente em Jesus. Ela sabia bem que se Jesus estivesse ali, dias atrás, quando o irmão estava prestes a morrer, que ele não tinha morrido. Jesus não ia permitir que Lázaro tivesse morrido. Sabia que ele podia ter evitado essa morte. É interessante, Marta sabia que Jesus era o Senhor do espaço, ou seja, se ele estivesse ali, naquele mesmo espaço do irmão Lázaro, tinha evitado esse desfecho trágico. Marta sabia que Jesus era Senhor do espaço, mas Marta não sabia que, além de ser Senhor do espaço, Jesus também é Senhor do tempo. Porque Ele veio e ressuscitou dias depois. Amém, irmãos? Amém. Ele é Senhor do espaço e é Senhor do tempo. Porque Ele é o Criador do tempo e do espaço e de todas as coisas. O que é que nós podemos aprender com este episódio? Não basta acreditar em Jesus. Temos que ter uma fé incondicional. Ou seja, uma fé sem condições. Jesus disse: olha, o teu irmão há de ressuscitar. E eles, pois, há de ressuscitar no último dia, aquela coisa dos judeus, a ideia que eles tinham da ressurreição e tal. Portanto, não estava a compreender aquilo que Jesus estava a dizer. Não lhe passava pela cabeça que Jesus pudesse ressuscitar o seu irmão. Ela acreditava que se Jesus estivesse ali, tinha evitado a morte, mas não acreditava que ele pudesse retorná-lo à vida. Ela é uma pessoa crente em Jesus. Ela cria em Jesus, mas não tinha uma fé incondicional. Entendem o que eu estou a dizer? Não tinha uma fé incondicional. Mas há alguma coisa também que nós podemos aprender com este episódio. Quando nós encontramos Jesus chegando a Betânia e os aldeãos, as pessoas à volta, os vizinhos, os amigos, a chorar, quando Jesus finalmente chega, tudo a chorar o falecido, e chegam os judeus e vão consolar Marta e Maria, etc. E naquele clima, quando olhamos para o quadro, tomamos aquilo, digamos, como alguma coisa definitiva. Mas se há coisa que nós podemos aprender, é que com Jesus
nunca nada está perdido. Amém? Com Jesus nunca nada está perdido. Ele virou-se para eles e disse: tirai a pedra. E Marta disse: o Senhor já cheira mal, porque é de 4 dias. Com Jesus nunca nada está perdido. Mas para compreendermos isto, temos que saber ouvir aquilo que Jesus disse. Marta não soube ouvir o que Jesus disse quando falou de ressurreição. Quando falou da ressurreição, e Marta disse: pois, eu sei que ela há de ressuscitar um dia, mas não é isso que estamos a falar. E Jesus disse: eu sou a ressurreição. Como quem diz: eu posso ressuscitá-lo. E nem assim Marta entendeu, porque ela cria em Jesus, mas não tinha uma fé incondicional. Nem compreendia que com Jesus nunca nada está perdido. Uma coisa que nós aprendemos nas Escrituras também é que Deus faz sempre mais do que nós pensamos ou pedimos, ou pelo menos é poderoso para isso. Diz lá em Efésios 3:20: Deus é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A nossa tendência é sermos conformistas, é conformarmos com as situações, é dizer paciência, é a sua sina, é o seu fado, é o seu destino. Já com a mãe foi assim, já com o pai foi assim, com o avô foi assim, e não sei o quê, e não sei o quê. Nós temos a tendência a conformarmos, temos fado da desgraçadinha à mais na nossa cultura, conformamos muito facilmente com as coisas. Mas a Bíblia diz que Deus é poderoso para fazer muito mais do que nós pedimos, somos capazes de pedir ou até de pensar. Já pensou que o pensamento, já imaginou que o pensamento é uma coisa que não tem limites? Pensamento, a gente vai por aí fora, e já estamos na lua e já estamos não sei onde a pensar. O pensamento não há uma chave que corte, diz o poeta, a raiz ao pensamento, não é? As pessoas podem pensar o que quiserem, os outros não sabem o que é que eles estão a pensar, e o pensamento é livre e vagueia por aqui e por ali. Isso é bom. É bom que o nosso pensamento seja livre, quer dizer que nós não estamos amarrados dentro de uma gaiola, dentro de uma caixa, não é? Fechados. Agora, Deus é poderoso para fazer mais do que aquilo até onde o teu pensamento vai. Coisa fantástica. Coisa fantástica. É ou não, meus irmãos? Não acham que é? Eu posso pensar ir muito longe. Eu posso pensar muitas coisas, mas Deus é poderoso, diz a palavra, para fazer ainda muito mais do que isso. Mas nós não. Nós conformamos. Nós tornamos conformistas. Pensamos pequenino. Ok. Queres água? Sim, um bocadinho. Queres repetir o prato? É só um bocadinho. Nós somos muito pequeninos. Somos muito pequeninos. Deus é poderoso para nos dar muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Não se esqueça de uma coisa: Deus, trabalhando na nossa vida, está interessado em retirar glória de cada situação. Mesmo quando estamos em sofrimento, Deus quer retirar glória disso. Quando estamos em êxtase, Deus quer retirar glória disso. Quando não estamos em sofrimento nem em êxtase, Deus quer retirar glória disso. Ele quer retirar glória de todas as situações, mesmo nas mais improváveis e mais difíceis. Esta é a razão porque Jesus disse a Marta: não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Se creres, verás a glória de Deus. Então a glória de Deus está associada à nossa fé. Se eu crer, eu posso ver a glória de Deus. Porquê é que nós nos convertemos a Deus? Porque nós cremos nele. Aceitámos a sua salvação. Aceitámos o seu amor. Aceitámos o seu sacrifício substituído em nosso lugar. Nós aceitámos o seu amor. E tudo o que acontece no reino de Deus acontece pela fé. Mas Deus quer retirar glória em todas as situações.
Não é por acaso que o grande reformador Martinho Lutero, uma das 5 bases da sua revolução, da sua reforma, foi só a glória a Deus toda a glória, não aos homens. Os homens estavam a querer assumir a glória para eles, a glória da igreja que existia, enfim, em nome de Deus. Mas ele disse: toda a glória seja para Deus, a Deus toda a glória. Deus quer retirar a glória para si, e quer fazê-lo através da nossa vida, e quer fazê-lo através de todas as situações, mesmo das mais difíceis ou mais improváveis que nós passamos. Muitas vezes, aquilo que é normal, entre aspas, ofusca a manifestação da glória de Deus, porque nós achamos que é normal. Nós contentamos com o normal, ou conformamos até com menos do que o normal, porque achamos que é a nossa sina, é o nosso destino, é o nosso fado. Não. Ele quer retirar glória. Ele quer manifestar a sua glória na nossa vida. Isso acontece através de uma forma apenas, através de uma fé, e uma fé incondicional. Amém? A fé que conta é aquela que diz sim e amém. Nós lemos lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios: porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, que entre vós foi pregado por nós, isto é, por mim, Silvano e Timóteo, diz Paulo, não foi sim e não. O Evangelho não foi sim e não. O Evangelho nunca é sim e não. O Evangelho é sim e amém. Não foi sim e não, mas nele houve sim, diz o apóstolo Paulo. No Evangelho que nós vos pregamos, houve sim, porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Sim e amém. E Deus retira a glória do Evangelho do sim e do Evangelho do amém, quer dizer, do assim seja. Quando nós concordamos com Deus, as coisas podem acontecer, porque dizemos amém, assim seja. Eu creio, Senhor, eu creio. Se tu creres, verás a glória de Deus. A fé que conta não é uma fé condicional, uma fé limitada, é uma fé sim e amém. E por isso nós podemos agarrar-nos às promessas. Podemos agarrar-nos às promessas e devemos agarrar-nos às promessas de Deus. Se há uma promessa de Deus na tua vida, se essa promessa foi mesmo para ti, se o Espírito Santo testificou para o teu espírito que aquela promessa é para ti, essa promessa retirada da palavra de Deus é para ti, ou veio ao teu coração através de outras formas, mas é uma promessa legitimamente de Deus, então agarra-te a ela com toda a fé. Amém? Porque a religião não dá isso. A religião não provoca fé. A religião não produz fé. A religião produz rituais, produz sistemas de crenças, produz dogmas, produz muitas coisas, muitos regulamentos, produz muitas coisas. Mas a religião não produz fé. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas sabe, Jesus dá-nos muito mais do que a religião. Eu gosto de pregar Jesus, porque Ele dá-nos aquilo que a religião não nos pode dar. O que é que a religião estava a dar a Marta e Maria? Versículo 19. Muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca do seu irmão. A religião pode dar algum consolo num determinado momento. Isso não é mau, necessariamente, mas Jesus dá mais do que isso. Os religiosos, os judeus religiosos, tinham ido consolar Marta e Maria, dentro do seu espírito de conformidade, de conformismo. Olha, faleceu, pronto, paciência, Deus, glória e tal. Mas Jesus foi dar mais do que isso. Enquanto a religião dá consolo, Jesus dá-nos vida, porque Ele é a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E dá uma vida com abundância. Não uma vida qualquer. Ele dá vida abundante. E sobretudo nós aprendemos com este episódio alguma coisa que Marta ainda não podia saber. É que onde estive, ela pensava que se Jesus estivesse ali, o irmão não tinha morrido. Mas como estava longe, olha, perdemos uma grande oportunidade. Era o pensamento dela. Mas ela ainda não sabia
Aquilo que Jesus disse depois aos seus discípulos: onde estiverem 2 ou 3 reunidos a meu nome, aí estou eu no meio deles. Agora Jesus está sempre aqui conosco. Ele é o Emmanuel. Onde quer que nós estejamos, Ele está conosco em espírito e em verdade. E o seu poder está presente. O seu consolo está presente. Mas o seu poder está presente. E a sua vida está presente. A vida eterna, a vida abundante e a vida eterna que Ele tem para nos dar. Podemos pensar: se Jesus estivesse aqui como há 2000 anos, em carne e osso, se calhar podia fazer isto na minha vida. Ele está aqui em espírito e em verdade. Ele pode fazer. Ele pode fazer. Usa a fé. Usa a fé que tens. Utiliza. Põe-na a render como um talento. Lança à terra do teu coração, para que ela possa frutificar, germinar, frutificar e dar fruto. Amém? Porque Deus é poderoso para fazer muito mais do que tu pedes ou podes sequer pensar. O empoderamento divino é melhor do que o humano. O poder não é meu, mas sim do Cristo que me habita. O segredo é que o poder de Deus está dentro de nós. Este é o segredo do poder divino, do empoderamento que vem de Deus, não dos homens, do verdadeiro empoderamento. Paulo dizia aos Colossenses: o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações e que agora foi manifestado aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós. Cristo em vós, esperança da glória. Amém? Cristo está em nós. Isso é a esperança da glória. Nós podemos dizer: Cristo em nós, esperança da glória. Diga comigo: Cristo em nós, esperança da glória. Outra vez: Cristo em nós, esperança da glória. Amém? É claro que muitas vezes na nossa vida passamos por fases diferentes, períodos diferentes, e isso sempre aconteceu com todos os homens e mulheres de Deus no passado. Paulo dizia aos irmãos da igreja de Filipos: sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. E depois acrescentou: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Então esse poder que vem do céu, esse empoderamento divino, é que permite que mesmo que nós passemos necessidade, o poder de Deus está em nós. Ele está connosco. Ele está em nós. Ele nos suporta. Ele nos sustenta. Ele nos alimenta. Ele cuida de nós. Amém? Em todas as situações. E muitas vezes nós pomos mais a nossa atenção, focamos nas circunstâncias. Focamos a nossa atenção no dinheiro que temos no banco. Focamos a nossa atenção no valor da reforma que recebemos. Focamos a nossa atenção no emprego que mantemos ou não mantemos, ou que está tremido ou não está, ou que é. E nós damos demasiada atenção às circunstâncias tantas vezes, quando esquecemos que Cristo está em nós. E se Ele está em mim, eu posso todas as coisas nele. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém? Paulo dizia aos romanos, aos irmãos da igreja de Roma que estavam debaixo de perseguição: quem nos separará do amor de Cristo? Quem é que nos pode separar do amor? É o César? São os soldados romanos? Não. A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada, como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo o dia. Isto era literal naqueles tempos para aquele povo. Somos reputados como ovelhas para o matador. Sim, isto foi nos tempos em que os cristãos eram lançados às feras no circo de Roma. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. E não tira os olhos das circunstâncias. Não sobrevalorize as circunstâncias. Coloque os seus olhos em Jesus. Porque eu estou certo, continua o apóstolo Paulo,
de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem aquilo que há de vir, o futuro, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma coisa, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Então, é tempo de nós tirarmos um pouco os olhos das circunstâncias e colocarmos os nossos olhos em Jesus. Não fazendo também como Marta, que não atribuía a Jesus a importância que ele tinha, que tinha uma fé condicionada, pensava que ele era Senhor do espaço, mas não era Senhor do tempo, que nunca lhe passou pela cabeça que ele pudesse ressuscitar o seu irmão ao fim daqueles dias, mas que sabia que se ele estivesse lá, com certeza não deixaria que Lázaro tivesse morrido. Ela estava ciente do amor de Jesus, ela estava ciente em parte do poder de Jesus, mas ela não conhecia que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Ela não sabia que Jesus tinha todo o poder e lhe tinha sido entregue todo o poder em cima dos céus e embaixo na terra. Ela não sabia que Ele mesmo era a ressurreição e a vida. E isso significa que muitas vezes nós olhamos mais para as circunstâncias do que olhamos para Jesus. Olha, quem já tem conhecimentos e anda no caminho da fé há algum tempo, o grande desafio é colocarmos os nossos olhos cada vez mais em Jesus e tirarmos das circunstâncias. Este é o grande desafio que nós temos em todo o mundo, e foi assim em todos os tempos. Muitas vezes nós sobrevalorizamos aquilo que está à nossa volta, ou circunstâncias religiosas, do contexto religioso em que a pessoa se encontra, ou circunstâncias sociais, ou circunstâncias de saúde, ou circunstâncias económicas, ou quaisquer outras circunstâncias. Nós sobrevalorizamos as circunstâncias. É claro que nós não somos cegos, nós vemos aquilo que se passa à nossa volta e naturalmente devemos tomar os nossos cuidados, evidentemente, mas a nossa fé, a nossa esperança não está nos homens, não está nas circunstâncias. O salmista dizia: eu levo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor dos Exércitos. É de lá que vem o socorro, porque é de lá que está o poder. E esse poder que no Antigo Testamento o salmista dizia que olhava para os céus ver esse poder que ele esperava do Senhor libertador, nós sabemos que hoje é diferente, porque esse poder está dentro de nós. Se tu tens Cristo na tua vida, se tu tens o poder de Deus na tua vida, se tu tens Cristo na tua vida, podes todas as coisas no seu nome, naquele que te fortalece. É Ele que te fortalece, é Ele que te dá força, é Ele que te dá vigor, é Ele que te dá a vida, é Ele que permite as situações, mas é aquele também que permite que tu venças cada uma das situações. E nós precisamos de olhar menos para as circunstâncias e olhar mais para Jesus. Sabe, às vezes na vida nós distraímos com muitas coisas. Uma das coisas que eu mais ouço por vezes é quando um funeral, por exemplo, em certos funerais, alguém dizer assim: olha, alguém que morreu, que andava em guerra com outra pessoa ou com outras pessoas, dizer assim: olha, para quê? Para que é que vale essas guerras? Para que vamos assim? Para quê? Para que é que valeu? Nesses momentos as pessoas começam a pensar: espera aí, o propósito da vida não é andar a ablachar uns com os outros. O propósito da vida não é andar em guerra com este, com aquele, com o outro, com a família, com amigos, com as zangas. Isso não é o propósito da vida. Deve haver um propósito mais elevado para a vida. Portanto, nós muitas vezes somos iludidos pelas circunstâncias e assumimos qualquer coisa que acontece, bem ou de mal, normalmente de mal, à nossa volta, como sendo determinante na nossa vida. Não é. O que é determinante na nossa vida é Jesus. É tu tens Jesus no teu coração. E se tu tens Jesus no teu coração, se tu tens comunhão com Ele, se tu falas com Ele, se tu abres o teu coração a Ele, se tu pões a tua fé nele, então as circunstâncias mudam, porque Deus é o Senhor sobre as circunstâncias. Pode mudar cada circunstância da tua vida. Pode mudar cada circunstância da tua vida.
porque Ele tem todo o poder, em cima nos céus e embaixo na terra, e toda a autoridade. Glória em nome do Senhor. Vamos ficar em pé. Amém. Vocês estão muito calados. Podem dizer amém? Amém. Mas isso é mesmo de coração ou é só porque eu estou a pedir? É, irmão? Amém. Amém. Exatamente. Amém. Aleluia. Eu quero orar por um irmão. Ele não pediu as orações, mas eu pedi para eu ouvir aqui o irmão Oliveiras. Vem aqui, por favor. Nosso irmão, vá para a sua saúde. E se alguém mais precisar de oração, venha à frente, por favor. Senhor nosso Deus e Pai, eu coloco no teu altar o teu filho, Senhor, o irmão Oliveiras, Senhor. Eu oro para que a tua graça, Senhor, esteja sobre ele de uma maneira cada vez mais evidente, Senhor. Que a tua misericórdia o cubra, Senhor, ele e a sua vida e a sua família. Eu oro, Senhor, para que tu possas tocar no corpo deste homem, Senhor, e restaurar tudo aquilo que precisa ser restaurado. Todos os tecidos, os sistemas, sejam restaurados em nome de Jesus. Eu falo cura sobre a vida deste homem, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que ele possa ver a tua glória, Senhor, sobre a sua vida, no seu corpo e à sua volta, Pai. Em nome de Jesus, que assim seja. E que o teu nome seja exaltado e glorificado através da sua vida, Pai. Em nome de Jesus, que assim seja. Amém. Amém. Deus abençoe.